Nesse episódio, nós queremos ainda mais valorizar a saúde e a gente pode contar com exames. E eu estou aqui com a Jordana, que eu tive o prazer de receber ela hoje, que está na frente do Laboratório Rio Claro, que vai me ajudar a trazer para vocês possibilidades em ajudar nesse processo nutricional. Como eu sempre falo, não é só o que você come, é como seu corpo digere e ele absorve. E aí é muito bom a gente saber se a gente pode contar com alguns recursos para avaliar e poder orientar da melhor forma. E é isso que eu queria saber de você, Jordana. Eu sei que o laboratório, a gente sempre relaciona o laboratório principalmente com exames bioquímicos, a partir do sangue. O que você tem de contribuição, né, dos exames que você hoje traz no seu laboratório para eu poder avaliar melhor a digestibilidade? O que você tem aí para contar para a gente? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E a gente gostaria de abordar um pouquinho sobre os exames não invasivos, né? Porque é um exame de extrema importância. Isso é uma boa ideia, porque a maioria dos pacientes tem dificuldade nisso. Então... e são os exames que analisam a digestibilidade, como funciona o trato gastrointestinal, né? Que, como falou, não é só se alimentar, seu organismo tem que nutrir, então ele tem que absorver muito bem os alimentos e até uma terapia oral. Então a gente vai ver como está a saúde desse trato gastrointestinal. Perfeito. E o que você traz para essas finalidades? O que hoje os laboratórios nos ajudam? Nós temos o teste coprológico funcional, que é um teste realizado nas fezes, precisa de uma dieta prévia, alguns preparos, né? Mas não é invasivo, então é muito cômodo para o paciente estar realizando, e nele tem diversas análises. Nós fazemos a análise macroscópica, microscópica e algumas químicas, né? Que, por exemplo, na microscópica, vou começar na macro. Primeiro, o que a gente vê? Vê a consistência, o cheiro, a viscosidade, para quê? Para estar vendo se aquele alimento, ele teve um trânsito legal pelo trato gastrointestinal. Geralmente, diarreias é porque aquele alimento passou com muita velocidade por esse trato, não ficou no final da luz intestinal o tempo necessário para a reabsorção adequada de água, e também seria um tempo hábil para absorver nutrientes. E aí, no caso, então, o que o exame vai mostrar? Se eu tenho, como deveria estar essas fezes macroscopicamente, né, a olho nu, de uma pessoa que teve uma boa digestão? Que seria pela escala de Bristol, né? Ela deveria estar numa forma tipo, vamos dizer, uma banana, entendeu? Ela tem que não estar muito mole e nem muito dura. E isso você tem como... Porque, assim, às vezes a olho nu eu falo, tá bom, mas aí a nível de exame, você tem como medir essa consistência ou é só a nível a olho nu mesmo? Nesse caso é olho nu. Mas, através das reações que a gente vai ver, dosar se tem muita gordura, se não tem, a gente vai fechar todo o exame, né? A questão de aroma. Sim, nós cheiramos. Mas por quê? Porque quando está muito fétida, né, nem precisa estar próximo, você percebe que ali tem uma proliferação bacteriana muito grande, né? Tem uma população fermentativa muito grande nesse intestino. É isso que a gente valoriza, né? Não é só a função, mas a microbiota intestinal. Isso vai interferir com certeza nesse trânsito intestinal e na qualidade aí dessas fezes, vamos dizer assim, né? Sim. Então você consegue me trazer isso também. E além dessa análise, né, macroscópica, a parte micro, onde nós avaliamos as células que estão nesse material, nós avaliamos se há hemácias, porque nós não desejamos ter sangue nas fezes, células de tecido conjuntivo, muscular, se a pessoa faz uma
alimentação com proteínas, a gente não quer que aquela proteína chegue integral, né? Ela não saia totalmente. Isso demonstra uma má absorção. E também tem nesse coprológico funcional um que é mais estendido, que não é o básico, né? Que todo plano de saúde abrange. No mais estendido, a gente vê a produção de reações de amoníaco e reações de corpos orgânicos. O que isso vai nos mostrar? Amoníaco que tem uma grande produção de bactérias também. E ácidos orgânicos também, mas qual a diferença? Por exemplo, ácidos orgânicos têm pode ser levedura, pode ser bactéria, né? Então, isso altera o pH, que é importantíssimo para a saúde de todo o organismo, né? A alteração do pH, que é onde células cancerígenas podem se proliferar mais. E além desse, tem outros exames específicos que também são, assim, interessantíssimos. Tudo a nível de fezes. Tudo a nível de fezes. Por exemplo, a calpronectida. Ela é uma proteína produzida pelos neutrófilos. E quando ela está aumentada nessas fezes? Quando há uma proliferação bacteriana. Agora, um dos que eu mais gosto é a zonulina. Por quê? Porque ela realmente nos mostra a permeabilidade intestinal. Sabe o que a gente tanto fala de leaky gut, que é quando as células não estão coesas e deixa reabsorver mais toxinas do que deveria? Isso, para quem não sabe, o leaky gut é justamente a gente tem as células do intestino, né, os enterócitos são ligadas aqui por pontes, vamos dizer assim. E aí, em algumas situações, essas pontes se quebram, você tem uma hipermeabilidade e hoje é o que a gente se preocupa, né? Inclusive muito relacionado às vezes com a ingestão de glúten e acaba gerando até doenças à distância por questões autoimunes. Então volta a falar aí o que você estava falando. Então esse exame da zonulina que tem que ser pedido especificamente, ele nos mostra exatamente isso. O nível dessa permeabilidade intestinal, que ela é reversível, né? Com tratamento, mas ele identifica exatamente essa característica. Então, isso que é muito interessante, né, dessa visão, principalmente a gente que vem incorporando essas medicinas funcionais, essas medicinas integrativas, que a gente vai trazer esses outros exames que vão nos dizer coisas que muitas vezes a gente não avaliava no dia a dia. Tanto é que a própria Jordana coloca, existe aquele mais simples e aquele mais detalhado, que muitas vezes o plano não cobre, mas que vale a pena porque vai trazer justamente esses dados para a gente poder cuidar antes da doença. Então, assim, existem muitas coisas hoje que a gente pode estar avaliando, né, como você falou, não invasivo, e que para mim, com certeza, é um auxílio muito grande, e é bom que você esteja oferecendo isso para que a gente possa trazer o melhor tratamento, a melhor avaliação para ele. E, assim, tem alguma outra coisa, assim, que você chamaria atenção? Por exemplo, você falou da gordura. O fato de ter a gordura nas fezes, você valoriza, isso traria uma má digestão? Como que você interpreta isso no seu olhar biomédico? Tudo depende da quantidade, né? É muito individual, mas assim, depende da quantidade, porque se está com muita gordura, ou é alimentação ou é um problema pancreático. E até tem um exame específico que é esteatose enzimática que nós fazemos, né? Que é uma enzima que a gente vê a atividade do pâncreas. Nas fezes. Nas fezes. Se você nota que ela está, né, aumentada, isso demonstra um distúrbio no ciclo da ureia. E como nós sabemos, a ureia em grandes níveis ela é tóxica, né? Inclusive, ela afeta o sistema nervoso central, podendo gerar casos de confusão mental. Então, isso que é importante, a gente tentar abordar o paciente
com todos esses substratos, vamos dizer assim, que a gente vai abandonando, né, na prática clínica, mas que podem trazer muitos dados que vai ajudar na nossa conduta e na nossa abordagem. Então, assim, eu achei muito bacana. Inclusive, acho que eu tenho que ir lá conferir, né, todos esses recursos que vocês vão trazendo para a gente, né? Claro que a gente, como médico, também estuda, mas eu gosto muito de juntar esses olhares, né? Porque a informação vem para vocês, vem para mim, mas a gente tem que juntar. Sim. E você trouxe alguns dados super importantes, né? E isso que eu quero estar ampliando a visão nesse bate-papo, porque a gente sempre está com a visão de exame de laboratório do sangue e a gente esquece que as fezes realmente é um substrato que pode trazer muito dado para nossa conduta e abordagem. Então, assim, adorei tudo que você falou, todas as dicas, né? E quanto você está atualizada para oferecer o melhor aqui para nós, profissionais da saúde, que tentamos trazer esse novo olhar de como cuidar o paciente como um todo e principalmente na medicina preventiva. Adorei, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês.